Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que sempre junto ao Senhor. Primeiro, uma ou duas famílias começam a se reunir e se organiza um ponto de pregação. Depois de um determinado tempo, quando se tem um número de famílias maior, se organiza em congregação. E depois de um tempo um pouco maior, quando se atinge um número de membros suficiente, quando se tem uma arrecadação mais ou menos, se organiza a igreja. Mas no livro de Atos não consta. Só diz que no final de setembro de 1961, dois irmãos procuraram o pastor da igreja presbiteriana Ebenezer em Santana. O pastor titular daquela época ela já faleceu. E tinha um missionário do presbitério, que foi o primeiro pastor aqui, reverendo Rubens Pires do Amaral Osório. E aí o que aconteceu? Os dois irmãos foram até ao pastor da igreja de Ebenezer. Por quê? Porque um grupo de irmãos que frequentavam a igreja presbiteriana independente no Jardim Tranquilidade, na Rua Alegre, era uma congregação ainda lá. E aí foram chegando irmãos presbiterianos do Brasil, não independente, do interior, principalmente de Minas. E quando chegou num número bom, chegou na direção da congregação, falou: nós vamos embora. Nós não estamos dividindo, nós não estamos brigando, nós não temos nada contra, mas nós temos um número grande de presbiterianos. E nós vamos abrir um ponto de pregação, uma congregação e uma futura igreja. Isso foi mais ou menos também no meados de setembro de 1961. E aí esses dois irmãos foram lá e conversaram com o pastor. O pastor: não, nós vamos assumir esse ponto, esse trabalho. Rubens Pires, Francisco Pereira Jacinto, Carlos Bizenec, Daniel foi por 2 vezes, Moacir, Isaías Mesquita, e Israel, Marco Cotrim, né? Reverendo Osias era até professor de seminário. Reverendo Osias, Cláudio, Reverendo da Bia, Humberto, esse que eu falei, Itamar, tá faltando seu nome aí. Vou pôr meu nome aí depois nessa lista aqui. Então eu estava sentado, eu ia lembrando assim, os de cima aqui os dos de Minas. E aí, no dia 1º de outubro de 1961, 35 irmãos, alguns ainda estão aqui vivos, são poucos, 35 irmãos se reuniram na casa de um dos dois irmãos que foi o presbítero Nival Lizardo, que é da família Lizardo, ligado à família Chaves da nossa igreja. E na época ele não era presbítero, depois presbítero João Anselmo. Então o que ficou desse culto? Vamos começar um trabalho, então, pontos de pregação? Vamos. Então, domingo que vem, dia 8 de outubro, vamos começar? Vamos. E começou. A nossa sempre foi muito simples, apesar de ser no centro de Guarulhos.
e ela demorou 9 anos, quase 9 anos e meio para ser organizada em igreja. Eu me lembro o primeiro culto que teve depois, quando teve esse culto. Foi muito animado esse culto. Foi muito amor, sabe? Muito amor. Eu sei que também foi muita bênção de Deus. Viu? Aí continuamos a luta, né? Da saudade, viu? Alguns já morreram, né? Eu por enquanto estou aqui. Assim fomos levantando a igreja. Aí começamos os cultos, né? Os cultos, vinha pastores lá de São Paulo, hora vinha de lá, até de Cambuci, chegou a falar, né? Chegou lá, pregava, e a igreja mesmo se assumiu. Um dia eu pregava, outro dia o João Rosalino. E enquanto os pastores não vinham do Tucuruvi, quem é que cuidava da igreja enquanto os pastores não estavam aí? Não, quando estava aí, era eu, o João Rosalino que está ali, o João Anselmo, um pregava domingo, o outro pregava, assim, fomos levando, né? Mas foi muito gostoso. Né? E o senhor gostava de Eu pregar? gostava muito disso, muito mesmo. Sempre gostei, né? Essa foto é do dia 8 de outubro de 1961, a primeira escola dominical do início do ponto de pregação da primeira igreja presente de Guarulhos, que primeiro chamou Igreja Presbiteriana Monte Sião. Mas no dia 29, 21 dias depois, 3 semanas depois, como o número era grande, foi organizado em congregação em 21 dias, porque era um número grande. Ali tem 67 alunos no primeiro dia, mas passava de 100 irmãos. Minha mãe, por exemplo, com 2 irmãos meus, não estão ali. Então, várias pessoas não puderam vir nesse dia, mas chegava mais ou menos um pouco mais de 100 pessoas. Então, esta foto é do primeiro dia. A igreja era lá, como eu te contei, era no fundão lá, assim, mas animada, viu? É? Você está vendo aqui, né, a casinha ali, e cheia de gente ali que, quando começou lá, tudo era da igreja, assim, você está vendo. Só que aqui foi uma festa, né, que sempre fazia. E a casa dele, uma casinha simples, e nos reunimos naquela sala. Lá embaixo tinha um bambuzal, tem umas folhas ali do lado. As crianças, nós nos reunimos lá. Então, eu me lembro que a gente sentava, o Sr. João Rosalino, já falecido, presbítero, ele que dava aula para nós. Depois foi doado para nós aquele terreno, a igreja foi feita. Teve um irmão que também doou muito material para fazer essa igreja, mas ele gostava muito da igreja, gostava de não, muito humilde, sabe? Mas muito bom. Tinha um da igreja, ele era o dentista, que eu te falei, né? Que ele doou um dinheiro lá para a igreja, para fazer a igreja, né? E a igreja também arrecadava lá também algumas coisas, né? E devagarinho, quando veio, montou aquela igreja, que eu nem sei como é que montou. É um milagre. Que fez um igrejão, né? A gente fazia, lá em Minas fala quermesse, né? Fazia isso, fazia aquilo, entrava dinheiro, e foi entrando dinheiro, tudo, e fizemos uma igreja aqui. Todo sábado nós estávamos lá. Todo sábado. Um carregava isso, carregava aquilo. Foi muito animado. Viu? E à noite tinha o culto, quando era sábado, né? Dia de sábado. E para mim foi um milagre. Viu? Lá na escola ele falou, passou contando as bênçãos, né? Ele falou, chega, senhor, olha, muita bênção. Mas chega nada, deixa a bênção continua, né? E nessa lida toda, Sr. Odilon, o senhor falou que a igreja muitas vezes não tinha dinheiro, né? Não tinha, foi construída a igreja.
E Deus não deixou faltar, né? Deus não deixou faltar. Não deixou faltar. É pela fé mesmo que construímos a igreja aí, cara. O primeiro tijolo lá embaixo, lá do porão, na caverna lá, quem colocou ali foi eu que coloquei. O senhor não fica sem Bíblia. É? E o senhor não fica sem Bíblia. Não, pra mim, se eu sair pra igreja sem a Bíblia é ruim, cara. O senhor dá uma palavra de ânimo para os irmãos diáconos, uma orientação para eles. Acho que não tem outra coisa a não ser zeloso na obra, no trabalho, na ordem do culto. Esse é ler mais o manual da construção da igreja, aí eles vão saber o que o diabo deve fazer. É olhar a ordem do culto, a questão em geral, né? Que bons momentos que Deus deu para a igreja, né? Foi muito bom, graças a Deus, foi bom. E tive minha mocidade, mas foi dentro da igreja mesmo, né? Eu não tinha... Toda a vida eu procurei ser zeloso com tudo. Minhas filhas, meus filhos, pode perguntar eles hoje. O Marquinhos, Nível, né? Cada um tinha o seu envelopinho de dízimo. O conselho que o senhor dá para os irmãos que têm dúvida se tem que dar o dízimo ou não? Eu acho que o conselho que eu dou é que o dízimo é do Senhor, não é nosso. O que o senhor diria para os irmãos da igreja, Rosício? Uma palavra de ânimo. É para não desanimar, né? Ele não pode desanimar, tem que pegar o arado e olhar para frente, não olhar para trás. A palavra de ânimo que eu poderia dizer era a união, primeira coisa. Todos bem unidos, trabalhando, né? E com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tudo em prol do Evangelho, da Palavra de Deus e do crescimento da igreja. Fazendo tudo com quem diz a Palavra de Deus. Com quem está fazendo para o Senhor, né? Nada eu, não entrar eu no meio, mas para o Senhor, tudo que fizer. Que Jesus está abençoando, está crescendo, está vindo pessoas que Deus está mandando, tenho certeza. Eu parece que já estou enxergando o futuro da igreja, né? Os que estão crescendo, por exemplo, né? Que os pastores sejam animados também, e animando, que a igreja desanimada, Deus me livre. Mas, graças a Deus, que a nossa igreja está bem animada, né? Com pastores, está animada. E a bênção de Deus possa cair sobre a igreja para a glória dele, para a honra e glória dele.